Tu já imaginou investir somente na renda fixa, investir somente em investimentos de renda fixa, ou seja, investimentos ultra seguros, ultra conservadores e conseguir fazer o teu dinheiro se multiplicar a uma velocidade 6 vezes mais rápida do que o normal, sem precisar abrir mão de segurança, sem precisar incorrer mais a riscos, contando com a mesma segurança da renda fixa? Tu já imaginou essa possibilidade de tu fazer o teu patrimônio crescer 6 vezes mais rápido do que a maioria das pessoas fazem? Imagina só um seguinte cenário, que em 14 meses tu consegue, em apenas 14 meses, 1 ano e 2 meses, tu consegue investir R$ 1.000 no investimento e sacar dele R$ 1.523,60. Tu consegue ter um lucro de R$ 523 em 14 meses, mais de 50%. Se tu investisse R$ 10.000, tu conseguiria tirar R$ 15.236, tendo um lucro aí de R$ 5.236. Se tu investisse 50 mil, tu conseguiria tirar R$ 76.180, tendo um lucro de R$ 26.180. Se tu investisse R$ 100.000 nessa alternativa, tu conseguiria retirar R$ 152.360, certo? Tendo um lucro de R$ 52.360. Tu imagina tu conseguir tudo isso, toda essa rentabilidade de mais de 50%, especificamente 52,36% de rentabilidade, investindo somente na renda fixa e investimentos muito conservadores, certo? Sem precisar incorrer mais a risco. Já imaginou essa possibilidade? Pois é exatamente isso que eu consegui investindo em um título que eu vou te mostrar. Eu vou realmente abrir aqui os meus investimentos e vou te mostrar, te comprovar ali pelo portal onde eu faço o controle dos meus investimentos, que foi essa rentabilidade que eu consegui. Vou te explicar exatamente como tu também pode conseguir, independentemente de tu ter um conhecimento técnico muito aflorado, muito evoluído. Não é necessário isso, não é necessário isso. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Essa é a nossa aula ao vivo número 12 do quadro Mão na Massa. Essa aula em que eu vou te explicar como tu consegue ter a rentabilidade de 7 anos em apenas 14 meses, investindo na renda fixa, mais especificamente ainda investindo em títulos públicos, que é a alternativa mais segura de investimento de renda fixa, ou seja, a alternativa mais segura de investimento que existe no nosso país, certo? E antes de eu te mostrar e abrir tudo para tu dar uma olhada, vamos nivelar conhecimento. Rapidamente, o que é um investimento de renda fixa? O que é investimento de renda fixa? Nada mais é do que um empréstimo. Todo investimento de renda fixa é um empréstimo, certo? Quando eu preciso de dinheiro, se porventura eu estou precisando de dinheiro, eu não tenho dinheiro, eu vou lá no banco e vou lá fazer um empréstimo, vou pedir dinheiro emprestado. O investimento de renda fixa é ao contrário. Eu vou emprestar o meu dinheiro excedente, o dinheiro que eu poupei, vou eu emprestar para um banco, para uma empresa ou para o próprio governo. Quando eu empresto para um banco, eu empresto através de poupança, CDB, LCI, LCA, para uma financeira, através de LC, que é a letra de câmbio. Quando eu faço um empréstimo para uma empresa, é através de debêntures, de CRIs, de CRAS, e quando eu faço para o governo é através de títulos públicos. E como eu tenho uma filosofia de investimento em que os meus investimentos, onde eu quero que sejam conservadores, eu vou realmente para investimentos conservadores, porque eu sei que esse tipo de investimento ele vai me dar mais segurança, mas ele não vai conseguir fazer o meu dinheiro se multiplicar por N vezes. Em alguns momentos eu vou conseguir ter uma rentabilidade de 50, 60, 70% no intervalo de alguns meses, mas serão em momentos pontuais, e é isso que eu vou te ensinar a fazer hoje. Aí onde eu quero o risco, eu vou para onde eu consigo multiplicar mais vezes ainda esse meu dinheiro, que é na parte de renda variável. Só que a gente não precisa ficar investindo a maior parte do dinheiro, como está na renda fixa, não precisa deixar essa maior parte do dinheiro lá, dormindo, rendendo juros baixinhos. Eu tenho alternativas, eu consigo gerar rentabilidades muito maiores, e é isso que eu vou te explicar justamente nessa aula de hoje, que é como obter ganhos, rendimentos de 7 anos em apenas 14 meses, certo? E aí todo investimento de renda fixa, lembra, ele é um empréstimo. Então todo empréstimo, quando a gente vai lá fazer um empréstimo no banco, tem o quê? Uma condição de remuneração, qual a taxa de juros que eu vou pagar para o banco para pegar aquele dinheiro emprestado, isso no empréstimo pessoal, certo? Tem a forma de pagamento, em quantas vezes eu vou pagar esse empréstimo que eu tirei, e também tem uma data, né? um prazo final. Como tem a forma de pagamento, também tem o prazo final. Eu vou pagar tantas parcelas e a data da última parcela é o dia tal, o dia X. Com o investimento de renda fixa, é exatamente a mesma coisa. Tem uma condição específica de remuneração, certo? Tem uma taxa específica que a gente recebe ao emprestar o dinheiro para o governo federal,
certo? E aí tem 3 tipos de títulos públicos, eu vou te apresentar todos eles, tem essas alternativas. Tem a forma de pagamento, que é realizado esse rendimento, essa taxa de juro, e tem um prazo de vencimento, que é o que a gente chama de data de vencimento. Todo título público tem uma data de vencimento, certo? E aí, com o governo, não é diferente. Isso serve tanto para empréstimos que a gente faz para bancos, quanto para empresas, quanto para o governo. Aqui está a tabela do Tesouro Direto, certo? Essa aqui é a tabela do Tesouro Direto que mostra quais os tipos de investimentos que a gente pode fazer. Então, quando eu empresto meu dinheiro para o governo, eu estou investindo em um título público. E aqui tem as alternativas de investimento em títulos públicos. Existem vários títulos que eu posso investir. As pessoas físicas, nós, pessoas físicas, nós investimos em títulos públicos por meio do Tesouro Direto, que é um programa do Tesouro Nacional, certo? Que possibilita as pessoas físicas investirem em títulos públicos. Ele foi criado em 2002. Antes de 2002 era só instituições financeiras, eram só instituições com CNPJ próprio que poderiam investir. E a alternativa para os investidores, pessoa física, para nós mesmos, de investir em títulos públicos era somente através de fundos de investimento. Mas aí o Tesouro Nacional criou justamente o Tesouro Direto, que é um programa que possibilita a gente investir diretamente em títulos públicos. E aí, quando a gente enxerga os títulos públicos, nós percebemos que existem 3 tipos de títulos públicos. Um deles são os indexados ao IPCA, a um índice de inflação, ou seja, se eu investir em qualquer um desses tipos de títulos públicos aqui, certo? Em qualquer um desses 6 que tem elencados aqui, eu vou receber a inflação de cada ano, mais uma determinada rentabilidade, um determinado percentual fixo no momento do investimento a cada ano. Então, digamos que eu resolvi investir nesse aqui, Tesouro IPCA mais 2024. Isso significa que, de hoje, a data que eu fiz o meu investimento, até o dia 15 até o vencimento dele, até o dia 15 de agosto de 2024, eu vou receber anualmente a rentabilidade de IPCA, a inflação de cada ano, mais 3,06%. Então, digamos que durante o ano de 2020 a inflação foi de 3%. Isso significa que a minha rentabilidade vai ser de 3 mais 3,06%, 6,06% naquele ano. Se em 2021 a inflação foi de 2%, eu vou ter a rentabilidade de 2 mais 3,06%, então 5,06%. Se eu mantiver o meu investimento no título até esse prazo final, até a data de vencimento, essa vai ser a minha rentabilidade, certo? E o que é esse IPCA? O IPCA é o índice oficial que mede a inflação do país. É o índice oficial que realmente vê a temperatura dos preços do país. Vamos relembrar o que é a inflação. Inflação é um índice que mede o aumento generalizado dos preços do mercado. Então, a gente consegue perceber claramente que quando a gente vai no supermercado hoje com R$100, eu não compro a mesma coisa que eu comprava 10 anos atrás. Eu compro menos coisas. Então, quanto que aumentou o preço de tudo isso que a gente consome? É justamente o índice de inflação. Então, o IBGE, ele verifica qual é o IPCA de cada mês, verifica qual é o IPCA de cada ano, qual o índice de inflação, o quanto aumentam os preços do mercado. E é através dessa rentabilidade aqui, desse indicador, que a gente alcança essa rentabilidade aqui, certo? Tem esse tipo de título. O interessante dele é que a gente preserva o poder de compra, a gente tem uma garantia 100% de certeza que a gente consegue ter um rendimento real positivo, ou seja, que o nosso dinheiro vai sempre render mais do que a inflação. Porque, pensa comigo, não adianta nada eu investir meu dinheiro se o meu rendimento for menor do que o aumento dos preços de tudo que eu consumo. Então não adianta. Quer dizer que tudo aumentou, por mais que meu dinheiro tenha aumentado, tudo aumentou mais do que o dinheiro que eu tenho investido. Então não adianta. É legal esse tipo de título porque ele garante isso, que o meu rendimento vai ser sempre acima da inflação. Sempre vou ter um rendimento real positivo, certo? O que é um título prefixado? Um título prefixado, que é esse segundo tipo aqui, é um título onde eu invisto, certo? Cada um tem uma data de vencimento específica e aí eu tenho um percentual específico de rentabilidade que eu vou receber. Eu sei antes de investir qual o exato percentual que eu vou receber ao ano. Então, se eu escolher o Tesouro Prefixado 2022, eu vou ter certeza de que hoje, o dia que eu investir, se eu investir nesse momento, certo? Eu vou ter a certeza de que meu dinheiro vai render 6,16% a cada ano até o dia 1º de janeiro de 2022, certo? Então esse aqui ele é mais simples da gente entender, a gente já sabe antes quanto justamente que vai render o nosso dinheiro até a data de vencimento. E esse terceiro tipo aqui é o indexado à taxa Selic, que é o Tesouro Selic 2025, é a única opção que a gente tem aqui, que ele vai render nada mais nada menos do que a nossa taxa Selic
a taxa Selic efetiva, não é a taxa Selic meta. O que a gente vê aí de taxa Selic meta é o quê? Aquela que é decidida a cada 45 dias pelo Comitê de Política Monetária. Mas o rendimento do Tesouro Selic é a taxa Selic efetiva, que é a mesma coisa que o CDI. Então, eu vou ter um rendimento aqui de 100% do CDI, certo? Isso aqui é uma introdução para a gente falar justamente como obter o rendimento de 7 anos em apenas 14 meses investindo na renda fixa, certo? E aí, a partir de agora, eu vou mostrar um outro caminho. A gente tá vendo um horizonte, a gente tem uma visão, certo? Eu consigo obter essas rentabilidades aqui se eu investir em cada um desses títulos. Mas eu só vou garantir essas rentabilidades aqui se eu mantiver o meu investimento até a data de vencimento. Só que eu não preciso fazer isso, porque o Tesouro Direto, o Tesouro Nacional, ele nos proporciona um direito de recompra dos títulos públicos. Isso significa que, digamos que hoje, no dia que eu estou gravando essa aula, dia 30 de agosto de 2019, eu queira investir nesse título aqui, Tesouro IPCA 2024. Eu não necessariamente preciso manter meu investimento até o dia 15 de agosto de 2024. Eu posso vender antes, eu posso fazer uma venda antecipada. O próprio programa do Tesouro Nacional, o Tesouro Direto, ele garante que ele vai recomprar diariamente, ele garante esse direito de recompra diariamente, ele vai recomprar um título sempre que eu quiser vender. Então, no momento que eu quiser vender, eu posso entrar lá na minha corretora e posso vender esse título a qualquer momento. Qual é a diferença dessas duas coisas? Quando eu vendo antes da data do vencimento, quando eu vendo antecipadamente um título, eu não vou ter essa rentabilidade, essa taxa de rentabilidade que aparece aqui nessa tabela para mim. Eu olhei lá no momento que eu investi num título, tinha uma taxa de rentabilidade X, esquece ela. Se tu vendendo antecipadamente, a tua rentabilidade não vai ter nada a ver com aquela rentabilidade ali. Isso por quê? Porque quando eu aguardo até a data do vencimento, o preço do título ele é marcado na curva, que se chama. É marcado na curva. E quando eu vendo antes da data do vencimento, quando eu faço uma venda antecipada, o preço do meu título ele é marcado a mercado. Então tem essa diferença, marcação na curva e marcação a mercado. Eu já vou te explicar exatamente como isso funciona e vou te mostrar um gráfico para justamente conseguir perceber e enxergar com teus próprios olhos como tudo isso funciona, certo? Mas antes eu preciso fazer entender uma regra que existe para o tesouro prefixado, certo? Esses dois aqui, ó, que não tem juros semestrais, são títulos principais que a gente chama, certo? O que acontece? Pode ver que os dois têm um preço unitário que é menor do que R$1.000. Ele é menor do que R$1.000. Por quê? Porque um título prefixado ele sempre vale R$1.000 na sua data de vencimento. Anota isso, pega um caderno, pega a caneta, anota isso, registra. Um título prefixado sempre vale R$1.000 na sua data do vencimento, na sua data de vencimento. Então, isso significa que um título, um Tesouro Prefixado 2022, hoje ele tem o preço de R$ 870,01, certo? Então, se hoje eu investir nesse título, isso significa que lá no dia 1º de janeiro de 2022, esses meus R$ 870,01 vão virar R$1.000. Por quê? R$ 870,01 rendendo 6,16% ao ano até dia 1º de janeiro de 2022, justamente vão se tornar R$1.000. Justamente vão se tornar R$1.000. Mesma coisa acontece com esse outro tipo que o Tesouro Prefixado 2025. Se eu investir em um título, isso significa que eu vou investir R$ 692,12, mas eu posso começar a investir a partir de R$30. Aqui tem investimento mínimo, não? Eu não preciso comprar um título cheio. Mas se eu investir esse valor, significa que ele vai render 7,16% ao ano até o dia 1º de janeiro de 2025. E esse valor vai, por causa dessa taxa de rentabilidade até essa data, vai se transformar em R$1.000. Vinícius, por que o Tesouro Prefixado com juros semestrais tem um valor maior que 1.000 se ele também tem que valer R$1.000 lá na data de vencimento? Isso é porque ele paga juros semestrais, então ele antecipa um pouco esse pagamento de forma que esse título ele vai render uma certa quantidade, um determinado percentual, mas ele vai distribuir semestralmente uma rentabilidade maior do que aquilo que ele realmente rendeu. Por isso que eu invisto mais, vou tendo essa rentabilidade pingando na minha conta a cada 6 meses e no final das contas eu vou pegar todo esse dinheiro antes
e depois, lá na data do vencimento, ele vai valer os R$1.000 normalmente, certo? Mas não vamos focar nesses aqui, porque o nosso objeto, onde a gente tem o maior potencial de ganhar maiores rentabilidades investindo na renda fixa, são nos títulos principais. Esses com juros semestrais são indicados só para quem já vive dos seus rendimentos, já tem dinheiro investido justamente para viver dos seus rendimentos, aí faz algum sentido existir esses resgates a cada 6 meses, porque a gente paga muito mais imposto de renda investido neles, então não é o nosso foco aqui. Então vamos lá, qual a diferença? O que é uma marcação na curva e o que é marcação a mercado? Tu comentou isso, ok, se eu esperar até a data de vencimento, o meu preço do meu título vai ser marcado na curva. Se eu vender antes, vai ser marcado a mercado. Como isso funciona? Eu vou te contar uma história contextualizando com algo que está muito mais próximo de nós, brasileiros, que é o investimento em imóveis. E aí tu vai conseguir entender exatamente como funciona essa marcação na curva e a marcação a mercado. Depois eu vou te mostrar um gráfico para tu conseguir enxergar em títulos reais, em títulos que eu investi o meu próprio dinheiro, tu conseguir ver qual a diferença da marcação na curva e da marcação a mercado, certo? Marcação na curva. Imagina o seguinte, imagina que tu comprou um imóvel, tá? Em 2019, pelo preço de R$500.000, tá? Tu foi lá e comprou em 2019 pelo preço de R$500.000. Uma das cláusulas na compra desse imóvel é que você, ou quem quer que seja o dono do imóvel, será obrigado a vendê-lo de volta ao dono original em 2030. Então comprou em 2019 e é obrigado a vender para o primeiro dono em 2030, que vai pagar o preço inicial do imóvel rentabilizado a uma taxa de 7% ao ano. Certo? Então ele vai pagar R$500.000 mais uma taxa de 7% ao ano lá em 2030, e isso é esse apartamento que tu comprou agora, que tu pagou R$500.000, certo? Para você, essa é uma bela oportunidade de conseguir o imóvel dos seus sonhos a um preço adequado e já com a garantia de um comprador no futuro. Tendo isso em vista, o que você faz? Você decide comprá-lo efetivamente e permanece dono dele por todo esse tempo, vendendo lá em 2030 por pouco mais de R$1.050.000. O que aconteceu nesse cenário? Tu comprou um apartamento, certo? E tu tinha que esperar até uma data específica que tu teria, com certeza, a venda, tu conseguiria vender esse mesmo apartamento pelo valor que tu pagou nele, mais 7% ao ano. E foi isso que tu fez. Gerou mais de R$1.050.000, certo? Isso é a marcação na curva, isso representa a marcação na curva. Eu respeitei a data de vencimento e eu obtive os juros contratados na hora lá do meu investimento. O que é a marcação a mercado? Ela é um pouco diferente. Imagina o seguinte, um apartamento ao lado do seu, com o mesmo espaço interno, a mesma vista e características praticamente idênticas. Ao seu também foi comprado em 2019 pelo seu vizinho, no mesmo preço que o seu, só que não existia essa cláusula de recompra. Essa era a única diferença. Não existia essa cláusula de recompra do dono original. Em 2021, o seu vizinho ele precisa mudar de cidade. Porque o país está em crise, a empresa dele faliu e ele conseguiu uma oportunidade em outra cidade. E para levantar caixa ele teve que vender o apartamento dele por R$470.000, por um preço abaixo do que aquele que ele pagou, porque o país estava em crise, certo? Ele precisava de um dinheiro naquele momento, ele queria vender rápido, o país estava em crise, as pessoas estavam meio inseguras de investir naquele momento, porque tudo estava caindo de preço, então ele teve que se desfazer por R$470.000, certo? Já em 2026, 5 anos depois, com o país se recuperando de forma vigorosa, o que fez o preço dos imóveis se elevarem, o seu segundo vizinho, aquele que comprou o apartamento do primeiro vizinho, ele vende o apartamento por R$900.000. Finalmente, em 2030, o apartamento do vizinho é vendido pelo mesmo preço que o seu, pouco mais de R$1.050.000. Isso aqui é a marcação a mercado. O que é a marcação a mercado? Nada mais é do que a variação de preço conforme as condições do mercado naquele momento. Eu vou te fazer uma pergunta agora. Como que tu acha que essas taxas aqui são definidas? Como tu acha que essas taxas aqui são definidas? Essas taxas são definidas sob oferta e demanda, oferta e procura, certo? Então se tem muita gente, imagina só, o governo ele precisa de uma determinada quantidade de dinheiro para ele conseguir tocar os seus negócios. Ele não tem dinheiro para tocar tudo que ele quer tocar, para investir em educação, em saneamento, etc, para cumprir todo o planejamento dele, então ele tem que pegar dinheiro emprestado, só que ele precisa de uma quantidade específica de dinheiro emprestado. Ele não precisa de dinheiro de forma ilimitada, ele tem uma quantidade específica que ele precisa. Então, quanto mais gente está querendo investir em títulos públicos, e isso significa que tem muita gente querendo emprestar dinheiro para o governo, só que talvez o governo já esteja com o dinheiro que ele precisa para tocar os seus negócios. Então, ele diz assim, ó, ok, eu aceito
esse dinheiro. Eu aceito esse dinheiro que tu quer me emprestar, mas eu vou te dar uma rentabilidade menor. Com isso, as taxas dos títulos começam a cair. Quando tem muita gente querendo investir e pouca gente vendendo os seus títulos, desinvestindo o seu dinheiro dos títulos públicos, a taxa começa a cair. Só que lembra daquela regra que o tesouro prefixado ele vale R$1.000 no futuro? Então, se as taxas caem, o preço ele tem que subir. Certo? O preço ele tem que subir. Agora, pensa num cenário oposto. Imagina que, num determinado momento, existem muitas pessoas, está começando uma crise e as pessoas estão com medo de ter o seu dinheiro investido no Tesouro Direto, emprestando seu dinheiro para o governo, porque acreditam que possivelmente o governo ele não vai pagar essa dívida que ele está fazendo com a gente dos títulos públicos. E aí um monte de gente começa a vender antecipadamente os seus títulos públicos. Isso faz com que o governo ele fique sem toda a quantidade de dinheiro que ele precisa para tocar o seu negócio, para realmente fazer os investimentos que ele precisa fazer, para ele tocar os projetos que ele precisa tocar. Então o que ele faz? Ele eleva as taxas de rentabilidade dos títulos públicos para atrair o investidor. Ele diz assim, opa, tem muita gente querendo vender, então o que eu vou fazer? Eu vou elevar a rentabilidade dos títulos públicos para convencer os investidores a parar de vender os títulos públicos e 2, a convencer novos investidores a começarem a investir porque agora eu elevei as taxas. Então existe essa gangorra. Só que lembra, o tesouro prefixado ele tem que sempre valer R$1.000 no futuro. Sempre tem que valer R$1.000 no futuro. Então, se a taxa cai, o preço do título tem que subir. Porque agora esse valor ele vai estar sendo rentabilizado por um percentual menor. E ele tem que chegar nos mesmos R$1.000. Então, se a taxa cai, o preço do título sobe. E a recíproca também é verdadeira. Se a taxa do título sobe, o preço do título cai, porque ele tem que chegar em R$1.000 na sua data de vencimento. Então, se esse dinheiro ele vai estar rendendo a uma taxa maior agora, para eu chegar nos mesmos R$1.000, justamente eu posso ter menos dinheiro investido para chegar nos mesmos R$1.000, certo? Então, essa é a dinâmica que acontece. Quando a taxa de um título cai, o preço sobe. Quando a taxa de um título sobe, o preço efetivamente cai, certo? E isso, de onde que saem essas taxas de rentabilidade? Conforme a lei da oferta e demanda do próprio mercado, certo? Tá, e aí nos 3 tipos de títulos públicos eu consigo efetivamente fazer uso da marcação a mercado? Não. Por quê? No Tesouro Selic, aqui esses investimentos indexados à taxa Selic, olha só a rentabilidade dele. É a Selic efetiva mais 0,02%. Então, isso não influencia em nada para esse título, porque a Selic é sempre a Selic. Ela vai variar de preço, mas esse título ele vai sempre continuar pagando 100% da Selic efetiva, que é 100% do CDI. Então, esse aqui não entra nesse jogo da marcação a mercado. Esses dois entram. Por quê? Porque o tesouro prefixado ele sempre vale R$1.000 no futuro, então tem esse balanceamento. E o tesouro IPCA+, certo? Os títulos indexados à inflação, eles têm uma parte que é indexada à inflação e a outra parte é prefixada. Então, ele também varia de preço, também é exposto à marcação a mercado, só que numa intensidade um pouco menor do que os tesouros prefixados, justamente porque eles têm uma parte da taxa de rentabilidade que é prefixada e a outra parte é atrelada à inflação de cada ano. Então, o mais exposto à marcação a mercado, o que se ganha mais dinheiro nos momentos em que realmente se acerta que as taxas de juros vão cair, é no tesouro prefixado, porque aqui as taxas caem muito mais do que nos títulos atrelados à inflação. A taxa caindo muito mais, o preço sobe muito mais, certo? O Tesouro IPCA+, querendo ou não, metade da rentabilidade dele é atrelada à inflação, e nisso não se mexe, né? A inflação pode subir ou descer, mas ele sempre vai pagar a inflação de cada ano. Então, só a metade da rentabilidade é justamente uma taxa de rentabilidade pré-fixada. Então, ela vai variar mais ou menos a metade do que varia no Tesouro Prefixado, certo? Vamos pedir ajuda para o Bolt, vamos pedir uma mão para o Bolt para ele nos explicar, para ele fazer a gente entender melhor como que funciona tudo isso. Então vamos lá, deixa eu te explicar como tudo isso aqui funciona. Digamos que a gente tenha um título prefixado que vence daqui a um ano, então o prazo desse título é em um ano, certo? E aí o que aconteceu? Quando eu fiz o investimento nesse título, esse título ele estava prometendo uma taxa de rentabilidade de 11,11%. Por isso o preço dele era R$900. Por quê? Porque R$900 rendendo 11,11%, isso vai resultar em R$1.000 na data do vencimento, que é daqui a exatamente um ano. Mas aí, algum tempo, passaram alguns dias e justamente se instaurou uma crise muito grande no país. Alguns problemas aconteceram, os investidores ficaram com muito medo e começaram a vender títulos públicos. Com isso, o Tesouro Nacional elevou a taxa desse título para 25%.
para 25% ao ano, não mais 11,11% ao ano. E aí o que aconteceu? Como a taxa subiu muito, o preço do título caiu. Nesse caso, o preço do título caiu para quanto? Para R$ 800. Por quê? Porque R$ 800 rendendo 25% durante um ano, vai chegar nos mesmos R$ 1.000, certo? Então, o que aconteceu aqui? No cenário 1, se a gente realmente saiu, investiu num título com a taxa de 11,11 e a taxa subiu para 25%, o preço do título caiu. Aconteceu uma redução de 11,11% no preço do título, certo? 11,11% no preço do título. Foi essa redução de R$ 900 para R$ 800. Agora, se imagina que aconteceu o oposto. Estava num cenário caótico de crise, mesmo título, um título prefixado com prazo de vencimento em um ano, e eu investi nesse título que estava pagando a taxa de rentabilidade de 25% ao ano, e ele estava, por causa dessa taxa, ele tinha o preço de R$ 800. O que aconteceu se as coisas melhoraram? Em poucos dias, muitos projetos foram encaminhados, os investidores começaram a investir mais nesse tipo de título público, eles confiaram mais no governo brasileiro e muita gente começou a investir. O que o governo fez? Ele não precisa de tanto dinheiro assim. Então ele reduziu, ele caiu muito as taxas, ele derrubou as taxas porque ele não precisava mais de tanto dinheiro emprestado. Então imagina que a taxa do título que tu investiu saiu de 25% para 11,11%. Com isso, o que aconteceu? O preço do título saiu de R$ 800 para R$ 900, porque agora ele só precisa render 11,11% para chegar nos mesmos R$ 1.000. Então, se eu sair daqui desses R$ 800, se eu sair da taxa de 25% e fui para a taxa de 11,11%, houve um aumento no preço do meu título. Com isso, eu tive uma rentabilidade maior do que aquela rentabilidade contratada, certo? Maior do que aquela rentabilidade contratada. Nesse outro caso aqui, se eu vender antecipadamente, detalhe, se eu vender antecipadamente, eu vou ter uma rentabilidade menor do que aquela contratada, menor do que aquela que apareceu ali para mim naquela tabela no momento em que eu efetivamente fiz esse investimento, certo? Só que tem uma coisa um pouco diferente, tem algo que se chama duration. O que é duration? Duration é justamente o prazo do fluxo de pagamento dos títulos. Então, um título, quando ele tem um prazo maior, ele é mais suscetível, o preço dele varia mais em relação à variação na taxa. E eu vou pegar justamente o mesmo exemplo aqui, a mesma variação na taxa, para te mostrar como isso influencia numa magnitude muito maior no que se refere ao preço. Então, a taxa subindo a mesma coisa num título que tem o prazo de 5 anos e num título que tem o prazo em 1 ano, o preço desse título com prazo de 5 anos ele varia muito mais do que o preço do título com prazo de 1 ano. Isso por quê? O que acontece? Imagina só, se a taxa de rentabilidade de um título mudou para só daqui a 1 ano, o preço ele tem que variar um pouco, certo? Só que se mudou para um prazo de 5 anos, o preço ele varia efetivamente muito mais, porque eu tenho um prazo muito maior para chegar lá naquela data, na data do vencimento, onde efetivamente o meu dinheiro, o meu título, ele tem que valer R$ 1.000. Então deixa eu te colocar um exemplo prático aqui para te explicar exatamente como tudo isso funciona. Imagina só que tu investiu, vamos fazer o exemplo oposto agora. Imagina agora que tu investiu em um título, um tesouro prefixado com uma data de vencimento, um prazo daqui 5 anos, para 5 anos, certo? E a taxa dele era de 25% ao ano. Essa era a taxa de rentabilidade que ele prometia, certo? E aí, quanto que estava custando cada título? R$ 327,68. Por quê? R$ 327,68 rendendo 25% ao ano, esse dinheiro se transforma em R$ 1.000 após 5 anos, certo? E aí aconteceu a mesma situação, mesmo cenário anterior. Vários projetos foram encaminhados, a gente estava no meio de uma crise, vários projetos foram encaminhados, os investidores ficaram contentes com esses projetos, algumas reformas estruturais para a economia foram encaminhadas, e aí o que aconteceu? Um monte de investidores começaram a querer investir nos títulos públicos do Brasil, nos títulos públicos do governo federal. E aí, como teve uma procura muito grande, o próprio governo não queria tanto dinheiro assim, então ele derrubou as taxas. Só que como o prazo de vencimento desse título é maior, para chegar nos mesmos R$ 1.000, aconteceu um aumento muito maior no preço. Um aumento muito maior no preço com a mesma variação da taxa de rentabilidade. Por quê? Digamos que a taxa saiu de 25% ao ano e ela foi para 11,11% ao ano, certo? Mesma situação no nosso exemplo passado. Só que nesse caso aqui, o título ele valia
R$ 327,68 quando eu investi. Agora, como a taxa caiu para 11,11% ao ano, o título ele está custando R$ 590,52. Quando eu vou fazer a comparação, eu percebo que houve, na verdade, um aumento de 80,21% no preço do título. Se eu dividir esse valor por esse aqui, eu vou perceber que teve um aumento de 80,21% no preço do título. 6,4 vezes mais do que naquela situação, naquela hipótese, do mesmo título, do mesmo acontecimento, do mesmo cenário, só que a única diferença, o prazo de vencimento em um ano. Então, quanto maior o prazo, maior a sensibilidade do preço em relação à variação da taxa do título, certo? Isso tudo se refere à venda antecipada. Se eu vender antecipadamente, eu vou efetivamente, imagina um cenário desse, se eu vendesse antecipadamente, eu conseguiria uma rentabilidade muito maior, uma rentabilidade de 80,21%, talvez em poucos dias, em algumas semanas, em alguns meses. Se eu aguardasse até a data do vencimento, eu teria aquela rentabilidade, exatamente aquela rentabilidade contratada que aparece lá na tabela do Tesouro Direto quando eu fiz o meu próprio investimento. Agora vamos imaginar o cenário oposto. Imagina que nesse título com prazo de 5 anos, a taxa do título estava em 11,11% e por algum motivo ela subiu para 25%. Nesse caso, o que aconteceu? Eu paguei R$ 590,52 para investir em um título e após esse período, quando ele chegou à taxa de rentabilidade de 25% ao ano, esse título ele valia R$ 327,68. Então eu tive uma redução nesse cenário oposto de aumento da taxa, uma redução de 44,51% no preço desse título aqui. Uma redução 4 vezes maior do que o mesmo cenário acontecendo com o mesmo título, só que com o prazo de um ano. Então vamos dar uma olhada de volta. Olha só, com prazo de um ano, o mesmo cenário, as mesmas coisas aconteceram. O que mudou? Quando eu tive um aumento na taxa de 11,11% ao ano para 25% ao ano, houve uma diminuição, uma redução de 11,11% no preço do meu título. Se eu vendesse antecipadamente, eu teria esse prejuízo aqui. Sim, esse prejuízo aqui. Se eu esperasse estar dado vencimento, eu teria a rentabilidade contratada tranquilamente de 11,1% ao ano de forma positiva, certo? Agora, no cenário oposto, se eu tivesse investido num título com prazo de um ano, com a taxa de 25%, ela foi para 11,11%, eu teria um aumento no preço de 12,5%. Agora, no mesmo cenário, nas mesmas condições, só que a única diferença é o prazo do título, o que acontece? Eu tenho uma redução muito maior, com a mesma variação de taxa eu tenho uma redução muito maior quando as taxas sobem, uma redução no preço muito maior quando as taxas de rentabilidade sobem, ou eu tenho um aumento muito maior no preço quando as taxas de rentabilidade caem, justamente por causa do prazo de vencimento, né? Porque imagina só, se a taxa realmente saiu de 25% e foi para 11,11%, é uma coisa o meu dinheiro render 11,11% durante um ano. Agora, render por 5 anos é um período de tempo muito maior. Entra aí o juro sobre juro. Então, como tem esse juro composto, o preço do meu título ele tem que cair muito mais nesses cenários de aumento da taxa. E quando cai a taxa, justamente o preço do meu título ele tem que se elevar muito mais nesses cenários onde a gente tem um prazo maior. Ok, agora vamos sair dos exemplos que são mais teóricos, a gente entendeu exatamente como isso funciona, tu entendeu como funciona essa variação do preço e da taxa dos títulos, eu vou te mostrar efetivamente como isso aconteceu comigo, como que isso efetivamente aconteceu. Por isso a gente está agora no portal do Tesouro Direto. Eu fiz o login na minha conta no portal do Tesouro Direto, certo? E consultei o meu extrato em relação aos títulos públicos onde eu tenho dinheiro investido. E eu entrei nesse tipo de título público que é Tesouro IPCA+, aquele que paga a inflação de cada ano mais um determinado percentual, só que esse aqui eu investi um pouco dinheiro porque ele tem um risco muito maior, né? Ele tem um prazo muito maior, um prazo de tempo, uma data de vencimento com um prazo muito mais longo e por isso ele é bastante suscetível, o preço dele é bastante suscetível à variação na taxa do título. E aí o que aconteceu? Deixa eu te mostrar exatamente quais são os resultados que eu estou tendo investindo nesse título aqui. Grande parte eu vendi após as eleições porque as taxas caíram muito, as eleições de 2018. Grande parte dos títulos que eu tinha, do Tesouro IPCA+ 2035, eu vendi naquele momento porque se valorizou demais, se valorizou muito mesmo. Eu tinha investimentos, eu venho fazendo investimentos nesse título desde 2016, mas aqui eu vendi todos até o fim de 2017 e mantive só os que
que eu fiz investimentos a partir de 2018. E o que a gente consegue perceber aqui nessa tabela, né? São vários investimentos que eu fiz, são 6 investimentos diferentes que eu fiz no mesmo tipo de título, né? E aí eu consigo perceber que, ó, qual a minha rentabilidade, qual a rentabilidade contratada em cada investimento. Então, nesse aqui, a rentabilidade contratada, o que aparecia lá para mim, naquela tabela, quando eu fui fazer o investimento no título, era IPCA mais 5,08, mais 5,09, 5,08, 5,90, 5,74, 5,73% ao ano. Tudo isso são taxas anuais. A inflação de cada ano mais esse percentual a cada ano. Só que aqui eu consigo perceber, ó, nessa coluna, qual a rentabilidade acumulada no investimento nesses títulos, em cada um dos títulos. Eu consigo perceber, ó, esse investimento que foi feito dia 22 de junho de 2018, ele em 14 meses, então, ele está rendendo 52,36%. 52,36%. Vamos ver como é que isso funciona. Ó, essa curva verde aqui é a marcação na curva. Então, se eu tivesse justamente o meu dinheiro, ele está rendendo, qual foi a rentabilidade contratada? A inflação de cada ano mais 5,9%, certo? Então, essa aqui é a marcação na curva. É a evolução do dinheiro que eu investi, justamente rendendo a cada ano a inflação do ano mais 5,9%. E eu vou obter essa rentabilidade, esse aqui vai ser o comportamento do preço do título que eu investi, se eu mantiver o meu investimento até a data de vencimento. Vai ser exatamente esse que é o comportamento do preço do título. Agora, se eu fizer uma venda antecipada, entra a marcação a mercado. Aqui está a marcação a mercado na cor azul, ó, na cor azul. Efetivamente, o preço do meu título ele subiu muito mais, ele subiu 52,36% lá do dia 22 de junho de 2018 até o dia de hoje, certo? Por quê? Aqui o que aconteceu nesse cenário aqui? A taxa de juros caiu um pouco, a taxa de rentabilidade do título caiu um pouco, o preço subiu um pouco. Aqui, durante esse período aqui, a taxa de rentabilidade do título deu uma o quê? Uma subida, por isso o preço caiu um pouco. Nesse momento aqui, a partir daqui até esse momento, por aqui, ó, a taxa de rentabilidade do título só caiu. Com isso o preço se elevou bastante porque ele tem um prazo de vencimento, uma duration maior, certo? E aí aqui ele está meio nebuloso porque as taxas estão toda hora, nesse momento, desde o dia 1º de julho de 2019, as taxas estão variando bastante. Ora sobem, ora cai, ora sobem, ora cai, e por isso o preço está realmente oscilando nesse momento. Aqui teve uma queda mais pronunciada até o dia de hoje, porque nos últimos dias realmente a bolsa caiu demais, os investidores ficaram mais temerosos, teve a Argentina decretou moratória, isso gerou um certo medo nos investidores. Então a taxa acabou caindo, muita gente acabou vendendo os seus títulos e a taxa acabou caindo. Como, Vinícius, que eu tenho essa rentabilidade aqui? Como que eu garanto? Só se eu efetivamente vender antes da data do vencimento. Então, se eu vendesse nessa data aqui, ó, dia 29 de abril de 2019, eu venderia o meu título por esse preço aqui, ó, R$ 727,38. Se eu vendesse lá no dia 1º de julho de 2019, venderia por R$ 835,83. Se eu vender hoje, exatamente hoje, eu vendo por R$ 829,35, certo? Se eu esperar para vender amanhã, vai estar um outro preço, porque a taxa ela varia. A cada 1-2 horas, a taxa vai variando dos títulos públicos e vai tendo uma certa oscilação no preço por causa da variação da taxa. Só que eu quero te fazer um alerta. A mesma medida que o preço de um título ele pode render muito mais, vamos voltar aqui rapidinho. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Qual está sendo a rentabilidade anual desse meu título aqui? Ele está rendendo 52,36%. Relacionado ao IPCA, isso pode gerar alguma dúvida? Ele está rendendo aproximadamente de forma anual a inflação do ano, desse período, dos 14 meses que eu estou investindo nele, mais 37,69%. Mas a rentabilidade total durante os 14 meses equivale a justamente esse valor aqui, 52,36%. O que eu quero te alertar agora? Vamos voltar para aquele gráfico. O que eu quero te alertar agora? Que justamente à medida que eu posso ter uma rentabilidade muito superior, muito maior daquela rentabilidade combinada no momento da compra, eu posso ter uma rentabilidade menor. O que aconteceu com esse investimento aqui que eu fiz no dia 29 de março de 2018? De 29 de março de 2018 até o dia 30 de maio de 2018, lembra o que teve em maio de 2018? Greve dos caminhoneiros, gerou muito medo, muita gente vendendo os seus títulos públicos. Então,
como muita gente estava vendendo, a taxa subiu, como a taxa subiu, o preço caiu. E aí durante esse período, se eu quisesse vender esse título público durante esse período aqui, ó, até chegar o dia 30 de novembro de 2018, então, se eu quisesse vender o título que eu investi antecipadamente do dia 29 de março até o dia 30 de novembro de 2018, eu teria uma rentabilidade menor do que o combinado. Teria uma rentabilidade menor do que aquela rentabilidade que eu vi na hora de investir no título lá na tabela, que era IPCA mais 5,08%, certo? E se eu vendesse esse título até o dia, vamos pegar um dia aqui, até mais ou menos ali o meio de outubro de 2018, eu teria prejuízo, inclusive, vendendo esse título. O meu dinheiro, mesmo estando investindo na renda fixa, eu teria prejuízo sobre esse dinheiro. Por quê? Porque as taxas subiram bastante. E como as taxas subiram, o preço caiu. Porque a duration desse título ela é muito grande, é lá para 2035, então são 16 anos à frente. Então a taxa subiu por causa da greve dos caminhoneiros naquele cenário ali, depois veio as eleições e só veio se tranquilizar, os investidores só vieram ficar mais tranquilos, investir mais em títulos públicos somente após as eleições, certo? E aí se eu vendesse antes das eleições, o que aconteceria? Eu poderia ter prejuízo no meu investimento. Por isso, exatamente por isso que quando eu vou investir em um título público com um prazo mais longo, eu posso sim querer buscar ter uma rentabilidade muito maior do que aquela rentabilidade contratada. Eu posso buscar efetivamente eu ter uma rentabilidade de 7 anos na renda fixa em 14 meses, mas eu sempre tenho que ter a segurança, 100% de certeza de que esse dinheiro que eu estou investindo na renda fixa, ele pode ficar investido até a data do vencimento. De forma que pensa bem, se eu tivesse que vender esse título público nesse período aqui, ó, eu teria prejuízo. Como eu tinha certeza que, opa, esse dinheiro aqui eu posso deixar até 2035 sem problemas. Se tudo der errado, eu deixo até lá, estou satisfeito com essa taxa de rentabilidade aqui, então eu fico com meu dinheiro investido até 2035, não tem problema. Eu tinha essa tranquilidade. Então o que eu fiz? Eu vi essa situação e o que eu fiz nos próximos meses foi justamente investir mais dinheiro porque a taxa começou a subir, ó. Muito próximo ali às eleições, depois das eleições eu não investi mais nesses títulos, certo? E aí o que aconteceu? Como eu pude esperar o tempo passar, olha o que aconteceu depois do dia 30 de novembro de 2018. A minha rentabilidade está muito superior à rentabilidade normal do título, rendendo lá aquela taxinha que eu vi na tabela na hora em que eu fiz esse investimento. Eu estou tendo uma rentabilidade anualizada de inflação mais 19,25%. Nunca vi essa taxa de rentabilidade num título público à venda para gente. De forma que no acumulado, desde março de 2018 até 30 de agosto de 2019, eu estou com uma rentabilidade sobre esse título aqui de 37,46%. E olha só, a menor rentabilidade que eu estou tendo se eu fizer uma venda antecipada desses títulos aqui, certo? É de 36,95% num prazo de 1 ano e 5 meses, de 17 meses. Então imagina, no meu pior cenário de renda fixa, eu estou tendo em 17 meses justamente uma rentabilidade de 36,95%. E lembrando, quando que eu garanto essa rentabilidade? Quando que eu garanto essa rentabilidade muito superior àquela rentabilidade contratada? Quando eu faço a venda antecipada. Se eu não fizer a venda antecipada, o que vai acontecer no fim das contas? Quando chegar lá perto da data de vencimento do título, aquela curva, esta curva aqui, ó, deixa eu te mostrar. Quando chegar próximo à data de vencimento do título, essas duas curvas vão se encontrar. Elas vão se encontrar de forma que no dia da data de vencimento do título que eu investi, essas duas curvas se encostam. Então eu tenho a opção de vender uma parte ou totalmente meu título enquanto ele estiver rendendo muito mais do que a simples taxa de rentabilidade que o título me prometia, ou eu posso ignorar essa rentabilidade superior aqui, porque talvez eu perceba que, poxa, eu vou vender, vou me desfazer desse título, mas eu não sei onde colocar esse dinheiro, então eu vou deixar aqui. Então eu posso tanto vender aqui, ou eu posso manter esse título até o prazo de vencimento. E se eu mantiver até o prazo de vencimento, a rentabilidade que eu vou ter é justamente a inflação de cada ano mais 5,9% ao ano, certo? De forma que lá na data do vencimento, essas duas curvas, a marcação na curva e a marcação a mercado, essas duas linhas, elas se encontram no mesmo preço.
no mesmo preço, que no caso de um título prefixado sempre vai ser R$1.000, no caso de um título atrelado à inflação, que é esse meu caso aqui, ele vai ter um preço específico, porque o título, tanto o Tesouro Selic quanto o Tesouro IPCA+, que é esse tipo aqui, eles não têm um valor específico na data do vencimento, eles não têm um preço específico, como é a questão do prefixado, como é a regra para os prefixados de valerem R$1.000 na sua data do vencimento. Em resumo, se eu investir em títulos públicos, eu conto com toda a segurança de emprestar meu dinheiro para justamente o emissor mais seguro da economia brasileira, que é o governo. Por quê? Porque ele é o único que, se tiver mal das pernas, se tiver numa situação financeira ruim, ele pode inclusive imprimir dinheiro para pagar suas contas, gera um transtorno na economia, mas ele pode fazer isso. O dinheiro hoje ele não é mais atrelado ao ouro, querendo ou não, todo o dinheiro hoje é artificial. E a gente confia no poder do dinheiro, no valor do dinheiro, só por isso que ele realmente funciona. Então o governo tem essa premissa, bancos e empresas não têm essa premissa. Aí, quando eu vou investir em um título, eu tenho que ter a certeza de que eu consigo deixar aquele dinheiro investido até a data do vencimento. Senão, eu vou ter que obrigatoriamente vender antes da data do vencimento, fazer uma venda antecipada. Eu tenho essa alternativa, mas eu posso ganhar sim muito dinheiro fazendo uma venda antecipada, certo? Posso ter a rentabilidade de 7 anos em apenas 14 meses. Talvez a rentabilidade de 10 anos em uma quantidade de meses talvez menor, numa situação de mudança econômica muito grande, mas na mesma medida que eu posso ganhar, eu posso ter rentabilidade negativa e até prejuízo no meu investimento em renda fixa se eu fizer essas vendas antecipadas na hora errada. Então, à medida que eu posso ter lucro, eu posso ter prejuízo. Agora, se eu mantiver o meu dinheiro investido até dado o vencimento, zero estresse, zero risco, nenhum problema, vou ter exatamente aquela rentabilidade, aquela taxa de rentabilidade que foi prometida para mim no momento que eu fiz o investimento no título, certo? Então sempre tem a segurança de que tu está contente com a taxa de rentabilidade que aquele título está prometendo, certo? Estou contente com ela e eu toparia ficar até a data do vencimento. Se antes da data do vencimento tu perceber que, opa, estou tendo um lucro muito maior do que esperado, acredito que seja melhor me desfazer desse título, beleza, tu vai lá, faz a venda antecipada, embolsa esse lucro muito maior do que tu teria se aguardasse a data do vencimento e encontra outra alternativa que tu perceba que seja uma melhor oportunidade de investimento naquele momento, mas sempre tem essa segurança, porque senão tu vai acabar tendo prejuízo em investimentos de renda fixa e esse não é o foco. E, inclusive, se essa aula gerou algum conhecimento novo para ti, se fez algum sentido, se tu aprendeu alguma coisa nova, que se tu curtiu a aula, clica aqui embaixo, clica no gostei, clica no curtir, porque as redes sociais, elas entendem que esse assunto é relevante, que essa informação foi importante, ajudou pessoas. E assim ela multiplica, ela distribui organicamente para muito mais pessoas assistirem essa mesma aula aqui. E além do mais, eu tenho certeza que tu tem amigos, familiares, conhecidos que querem fazer o seu dinheiro render uma velocidade maior. E aqui tem uma possibilidade de fazer o dinheiro render muito mais, contando com um grande grau, um grande nível de segurança nos investimentos. Então pega e compartilha logo com teus amigos, compartilha nos grupos do WhatsApp, no grupo da família, no grupo dos amigos, compartilha com aquelas pessoas que tu te importa e tu sabe que querem fazer o seu dinheiro render mais para efetivamente realizarem cada sonho, construírem a vida que elas querem, conseguirem fazer todas as mudanças de vida que elas querem fazer. Porque se o dinheiro ficar rendendo um minguadinho, isso vai demorar muito mais. A gente conseguindo aumentar essa velocidade, a gente consegue alcançar e realizar sonhos muito mais cedo. Também realizar a própria independência financeira, a própria independência do trabalho para aqueles que querem, que obviamente é o que 99% das pessoas que me acompanham por aqui querem, acredito que tu queira também. Então pega e compartilha, deixa o teu like, compartilha com essas pessoas e por fim, deixa o teu comentário aqui embaixo e me diz se tu já conhecia essa maneira de exponencializar os teus resultados, exponencializar a tua rentabilidade investindo com a segurança da renda fixa. Tu viu? Tu acompanhou, tu viu perfeitamente como eu estou tendo a rentabilidade de 7 anos em apenas 14 meses. Por quê? Se eu ficar 7 anos investindo num CDB que rende 100% CDI, no Tesouro Selic, eu teria essa rentabilidade que eu tive em 14 meses, essa de 52,36% na própria renda fixa. Então, tem como a gente atalhar da maneira certa, contando com o grau de risco certo, contando justamente com decisões acertadas e com a certeza de que em qualquer cenário a gente está contente com aquela taxa de rentabilidade e pode manter a taxa de rentabilidade justamente até a data do vencimento. Isso é o que? É praticamente um investimento em ações com muito mais segurança e eu não tenho risco nenhum, porque se tudo der errado e a taxa do título subir e o preço dele cair, eu aguardo ter dado o vencimento e eu estou feliz com aquela rentabilidade, tá tudo certo. Então é um investimento com alto potencial de rentabilidade e um investimento com um grau de segurança excepcional.
certo? Então, deixa teu like, compartilha com teus amigos, com aquelas pessoas que tu te importa e deixa teu comentário aqui embaixo, que eu vou ter o maior prazer do mundo em responder pessoalmente para ti. Um grande abraço e até mais.